Coisa boa. Talvez alguns de vocês estejam dizendo, erraram o calendário, hoje não é Dia das Mães ainda. A ideia não é essa. Nós tomamos uma decisão estratégica esse ano, que nós queremos que você comece a celebrar o Dia das Mães agora. E que durante essa semana você esteja comemorando o Dia das Mães e valorizando essa pessoa tão especial que Deus colocou na sua vida. Então, todo o trabalho está sendo montado para isso. Nós também temos um livreto que foi escrito por duas irmãs aqui da igreja, compilado por elas, a irmã Priscila e a irmã Andréia, e esse livreto vai estar disponível domingo que vem. Nós vamos dar para as mães presentes nos cultos do domingo que vem, e você vai ter esse livreto disponível para você comprar. É um livreto que você vai poder usar para evangelizar. Mães que moram no seu prédio, no seu condomínio, que trabalham com você. São histórias de mães extraordinárias. Esse é o título do livreto. Então já venha preparado domingo que vem para comprar alguns desses livretos para distribuir, abençoando essas pessoas, levando essa mensagem de que Deus nos deu mães para serem bênção. Então, nós queremos que vocês, durante essa semana, estejam também pensando nisso. E o nosso desejo é que, durante essa semana, você esteja fazendo atos de bondade que abençoem as mães que estão perto de você. E talvez você diga, mas a minha mãe mora lá em Rondônia, minha mãe mora lá em Recife, mora muito longe. Não tem problema, olhe em volta, temos várias mães em nossa igreja. Escolha uma e abençoe essa mãe. O que nós queremos é, através disso, incentivar esse fortalecimento de relacionamentos aqui dentro da nossa igreja mesmo. Nós queremos que a gente comece a ter um processo de adoção de filhas e mães, filhos e mães, e é tão gostoso quando isso acontece entre o povo de Deus. Então, de repente, a sua mãe já faleceu. Não tem problema, você tem a memória da sua mãe, você honra a memória da sua mãe, mas de repente uma das irmãs aqui da igreja vai se transformar na sua mãe. Você vai honrar aquela irmã e nesse Dia das Mães você vai levá-la para tomar um chá, um café, você vai comprar um presente para ela, você vai escrever um e-mail, uma carta, você vai expressar um carinho, você vai valorizar aquela irmã. O que nós queremos é que de alguma forma nós estejamos valorizando, abençoando mulheres que têm sido bênção de Deus através da maternidade, tá certo? Porque é algo muito especial ser mãe. Eu, preparando a mensagem de hoje, eu li uma historinha que eu achei muito interessante. Diz que a filha de 4 aninhos estava caminhando com a mãe e ela viu alguma coisa no chão que chamou a atenção, ela se abaixou, pegou, e o que uma criança de 4 anos faz quando acha alguma coisa e acha bonitinho, interessante? Botou na boca. E a hora que ela botou na boca, imediatamente o que a mãe fez? Minha filha, tira isso da boca, você não sabe de onde veio isso. Isso aí deve estar cheio de bactérias, cheio de germes, vai fazer mal para você. E a filha, com aquele olhar assim de admiração, ela vira para a mãe e diz, puxa mãe, como é que a senhora sabe tanta coisa? E a mãe parou para pensar que resposta que eu dou para uma criança de 4 anos. Ela virou e disse, minha filha, a gente faz um curso para ser mãe. E para ser mãe, eles só deixam a gente ser mãe se a gente sabe todas essas coisas. Aí que a menininha fez uma cara de admiração ainda maior. Ela disse, entendi. Então quem passa no teste de mãe, pode ser mãe. E quem não passa, vira papai. Porque os papais deixam pegar as coisas, botar na boca, e eles dizem que não, vai fortalecer o sistema imunológico, não tem problema. Eu já recebi uma mensagem no meu WhatsApp de um pai dizendo, eu não deixava pegar, não. Mas, na realidade, mãe normalmente é mais cuidadosa mesmo, né? Família é uma aventura, viver em família, e a maternidade é uma aventura. Família é um bem precioso, é uma das bênçãos maiores que Deus nos deu. E porque nós zelamos pela família e cremos que é bênção de Deus, você vai ser desafiado, durante esse mês de maio, a se envolver numa jornada de oração. Nós vamos começar, a partir de amanhã, às 6h30 da manhã, das 6h30 às 7h30, todos os dias, uma reunião de oração em nossa igreja, ali no Salão das Nações, das 6h30 às 7h30. A ideia é que antes de ir para o trabalho, você passe por aqui para ter um tempo de oração pela sua família. Essa é a ideia.
porque nós queremos fortalecer a nossa família. Quem sabe tem um assunto muito específico na sua família. E você vai dizer, eu vou colocar durante essa semana, durante esse mês, esse assunto diante de Deus, buscando uma resposta de Deus para esse tema específico. Ah, pastor, mas eu acho que eu consigo ficar até umas 7 horas. Então tá ótimo, não tem problema. Você vem das 6h30 às 7 você vai embora. Ou quem sabe ao contrário, você tem que levar os filhos para a escola e você acha que não consegue chegar antes das 7. Não tem problema, chega às 7, fica até às 7h30. Mas tente organizar a sua agenda, a nossa ideia é que a gente esteja aqui. Eu não consigo vir todos os dias, então não tem problema. Venha um dia, venha 2 dias, 3 dias, venha quantas vezes você puder vir. Mas a ideia é que a gente esteja separando um tempo para estarmos colocando as nossas famílias diante do Senhor. Aos domingos a gente vai ter um tempo de oração antes dos cultos, intercedendo pelas nossas famílias também. Você acredita em oração? Acredita mesmo? Agora, sabe que orar é perigoso, né? Pergunta a pessoa do lado se a pessoa sabe que orar é perigoso. Pergunta para ela. Você sabia que é perigoso orar? Orar é muito perigoso, gente. Porque Deus responde a oração. Então, cuidado com o que você pede a Deus. Cuidado com o assunto que você coloca diante de Deus, porque Deus responde. O texto que nós vamos estudar hoje é de uma mulher, uma mãe, que colocou diante de Deus um pedido e Deus respondeu. Você podia abrir sua Bíblia ou conectar-se lá com 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, conecte-se, veja se a pessoa perto de você tem acesso ao texto. Mantenha a Bíblia aberta, mantenha conectado para que a gente possa retornar ao texto. Ana era casada com um homem, ele tinha 2 esposas. E uma tinha filhos e a outra não tinha. E era uma luta terrível. Porque Penina, que era a outra esposa que tinha filhos, ela menosprezava Ana. Na mente dela, ela tinha uma visão muito simplista da vida, uma visão quase cartesiana de causa e consequência. Você não tem filhos, filhos são bênção de Deus, então significa que você não é abençoada por Deus. Era a visão popular da época. E hoje em dia nós temos pessoas que veem assim, você é crente? Puxa, como é que você é crente e o que adianta ir à igreja se você fica doente? O que adianta você ser discípulo de Jesus se você não fica rico? O que adianta você ir na igreja, trabalhar tanto, e seus filhos não amam a Deus, não servem a Deus? E as pessoas olham a vida de uma forma muito simplista, preto e branco, é uma coisa assim, muito causa-consequência. A vida é mais complexa do que isso. Mas era assim que as coisas eram vistas, e Ana tinha uma pressão absurda sobre ela, uma tristeza profunda, que não estava tão ligada apenas a essa parte externa da pressão que Penina fazia, mas ligada a uma questão existencial, um anseio de alma que ela tinha de ser mãe. E o texto nos diz, a partir do versículo 9, 1 Samuel 1, 9, que Ana vai até o templo, até a casa do Senhor, e ali ela abre o seu coração e ela encontra a resposta de Deus. O versículo 9 diz, certa vez quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva,
Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. O texto começa mostrando Ana numa crise pessoal existencial. Ela, no versículo 10, 11, derrama a sua alma diante de Deus, ela busca a Deus no meio da crise. Para ela, a crise da esterilidade era uma crise existencial. Quem sabe a sua crise não é esterilidade, é uma crise financeira, crise do desemprego, crise de um relacionamento rompido, quem sabe a crise de um filho usando drogas, ou filho com uma enfermidade, quem sabe é uma crise de um câncer. Crises vêm sobre a nossa vida. Ninguém está livre dessas tormentas, e quando o vento da tormenta bate sobre a nossa vida, a dor, a incerteza, a insegurança, o medo, ele chega até nós. A questão é como nós lidamos com isso. Ao invés de se rebelar e ao invés de culpar Deus pela crise, pela dificuldade, Ana teve a bênção de se voltar para Deus. Ao invés de ficar perguntando o porquê, Ana derrama a sua dor na presença de Deus e encontra as respostas que ela buscava. Alguém disse com muita propriedade que em momentos de crise, ao invés de perguntarmos por quê, devemos começar a perguntar para quê. Para que essa crise pode servir? Como essa dor, esse sofrimento pode me transformar numa pessoa melhor? Como esse sofrimento pode me ajudar a enxergar a vida de uma forma mais rica? Como toda essa limitação pode me fortalecer como pessoa, como discípulo de Cristo? A maternidade é uma experiência paradoxal, e se você é mãe, você sabe do que eu estou falando. Haja coração para aguentar tantas emoções. Existem momentos que você quer matar, e outros você quer morrer por aquele filho, aquela filha. Mas tem horas que você quer estrangular, só até ficar roxinho. Na hora que fica roxo, eu largo. Eu me lembro quando o Fernando nasceu e nós estávamos lá nos Estados Unidos, os dois, não tinha avô, vó, não tinha família, não tinha nada, éramos nós. E aquela correria, aquela pressão toda, e o Fernando muito intenso, naquele jeito de ser dele, o bebê, ele já era intenso, e é o jeito dele. E eu me lembro um dia que eu cheguei em casa, a Edi tinha passado o dia inteiro com ele. Eu tinha ido para a aula, eu tinha ido trabalhar, e era umas 10 horas da noite, 10h30, eu voltando do trabalho, e eu cheguei em casa, a Edi olhou para mim e disse: eu não aguento, ele suga tudo de bom que eu tenho. Eu via que ela estava exaurida mesmo. E é isso que acontece. Você ama, mas tem horas que dá vontade de estrangular. A maternidade, ela é paradoxal. Mas é uma das experiências mais preciosas que existe. É interessante porque quando você lê o texto, você vê o anseio que Ana tinha para ter aquela experiência, e o texto diz que ela tinha uma alma amargurada, uma alma dolorida, e ela chorou muito e orou ao Senhor. É interessante porque quando eu estava vendo esse texto, me chamou a atenção que ela chorou e orou. Chorar e orar. Você percebe que tem a palavra orar dentro do chorar? Tem a palavra orou dentro do chorou? E não é verdade que uma das melhores experiências que nós podemos ter na vida é chorar orando diante de Deus? Quando eu choro derramando a minha alma diante de Deus e essas lágrimas se transformam em oração, não é daí que vem cura, não é daí que vem conforto. Por isso que Ana encontra a solução. Quem sabe
O que falta para você é essa capacidade de chorar orando. Ana, ela se coloca diante de Deus com a alma aberta e ela descobre que o Deus do impossível ouvia as suas orações. Alguém disse com muita propriedade que os nossos impossíveis são possíveis com Deus. Então vá até Ele. Qual é o seu impossível? Boas novas, eles são possíveis. Porque Deus não conhece impossíveis. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Como você tem enfrentado as lutas da vida? Crendo no Deus do impossível? Crendo que o Deus do impossível pode fazer todas as coisas? Se você olha o versículo 20, foi isso que aconteceu. A mulher estéril ficou grávida. E não foi com um médico fazendo tratamento de esterilidade. Não, foi milagre mesmo. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Deus respondeu, e o que Ana fez? Foi Deus. Eu que passei no vestibular. Então, não orasse. Então, não pedisse. Se no final você vai dizer que foi você que conseguiu, então é melhor não pedir. Agora, se pediu, reconheça que foi Deus. Ana pediu. E na hora que o filho veio, ela entrega a Deus todo o reconhecimento do milagre. Tem algum impossível acontecendo na sua vida e que você precisa dar a glória devida a Deus? Para que Deus possa continuar agindo em sua vida? Você acredita que Deus responde oração? Como é que Deus responde oração? Existem 3 maneiras de Deus responder às nossas orações. Como é que Ele responde? Sim ou espere. Sim, não ou espere. Qual dessas maneiras de Deus responder a oração é mais difícil para você? Vocês têm que esperar. Espera um pouquinho, deixa eu fazer a dinâmica, assim vocês atrapalham. Povo ansioso só. Quantos aqui têm dificuldade com sim? Ninguém tem dificuldade de ouvir sim de Deus? Quantos aqui têm dificuldade com não? Tem gente que tem dificuldade com não. Tem gente que não gosta de ouvir não. E quantos aqui têm dificuldade com espere? Torcida do Flamengo e do Corinthians junto. O nome disso é ansiedade. É interessante porque nem sempre nós estamos preparados para receber a resposta. É por isso que Deus diz: espere. Ele ainda está preparando alguma outra coisa em nossa vida, nas circunstâncias, nas pessoas envolvidas, é por isso que não vem a resposta. E enquanto não vem a resposta, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? O quê? Continuo orando. Não é para eu sair fazendo tudo? Complicado, né? Quando a nuvem parava no deserto, lá nos 40 anos que o povo andou, quando a nuvem parava, o que eles tinham que fazer? Parava. Aí quando a nuvem se movia, o que eles tinham que fazer? O princípio é o mesmo. Isso trabalha com a nossa autossuficiência. É por isso que quando a pessoa é recém-convertida, e se você é uma pessoa que aceitou Jesus há pouco tempo, você deve estar vivendo aquele período na vida cristã em que você faz oração e Deus responde, faz oração, Deus responde, faz oração, Deus responde. Assim, na lata. Começo da vida cristã é assim. Eu amo estar perto de crente novo por causa disso. Você vê resposta de oração assim.
Aí Deus provou para o crente novo que ele responde a oração. Ele vira e diz, agora está na hora de você entender que eu não estou a teu serviço. É o inverso, você é que é meu servo. Está na hora de você amadurecer. O que você faz com o bebê? O bebê chegou da maternidade, ele está lá no berço, você está lá na sala, vendo televisão. Aí você escuta aquele, o que você faz? Sai correndo para ver. Não é assim? Aí ele está com 6 meses de idade, você está lá na sala vendo televisão, você escuta ele chorar, você diz, isso é amanhã. Mas não é assim? Deus vai nos levando a um processo de maturidade. Aí aquele adolescente fica, pai, eu preciso daquele dinheiro para não sei o quê. Você diz, não. Você tem sua mesada. Não é assim? Porque Deus está querendo nos levar à maturidade em Cristo. A nossa vida de oração, ela reflete um processo de amadurecimento em que nós vamos aprendendo a nos relacionar com Deus, nós vamos aprendendo a crescer na percepção da vida. É interessante porque Ana busca a Deus e encontra a resposta. Se você vê o versículo 11, você vai encontrar a resposta de Deus para a vida dela. E ela leva aquele filho para Deus, e é interessante, os versículos 24 a 28, ela entrega aquele filho, ele é criado por Eli, pelo sacerdote. Tem um princípio importantíssimo aqui. Mães, aquele filho que saiu do seu ventre, que teve uma ligação, que nós homens não temos com os filhos. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Aquela ligação que nós temos, que as mães têm com os filhos, os pais não têm. Nós nunca fomos ligados por um cordão umbilical. A ligação masculina com os filhos é diferente da feminina. Não tem que ser igual. Deus planejou que seria diferente. Já parou para pensar nisso? É essa sociedade doida, nossa, que tenta fazer com que homem e mulher tenham a mesma relação com os filhos. Isso não é bíblico e isso é doente. A função paterna e materna dentro da família são duas funções diferentes. O homem nunca vai ter uma relação com os filhos igual à mãe. Ele não deve ter, porque ele nunca teve uma ligação de cordão umbilical com os filhos. Nunca. Essa ligação física ele nunca teve. Ele pode amar os filhos, ser amado, pode se relacionar, mas ele nunca teve essa experiência. Mães, lamento informar, eles não são seus. Ana é um exemplo importantíssimo para todas as mães, quando ela leva o filho e entrega no templo. O princípio bíblico é que nós recebemos os nossos filhos e somos mordomos dos filhos, e nós os entregamos ao Senhor. É por isso que nós apresentamos os filhos quando são bebês. Formalmente nós estamos reconhecendo os filhos são do Senhor e nós os consagramos ao Senhor. Nós estamos criando os nossos filhos por alguns anos, preparando-os para a vida, porque eles vão viver a vida deles como pessoas adultas. Não sufoque seus filhos. Deixe-os crescer e se tornarem pessoas independentes, porque caso você queira ou não, isso que vai acontecer. E se eles não se tornarem pessoas independentes, eles serão pessoas doentes, emocionalmente e espiritualmente. O que ela fez fica como um exemplo para nós, consagrando o filho a Deus. E ela coloca o seu filho a serviço da sociedade. A minha função como pai, a sua função como mãe, a nossa função como pais é preparar nossos filhos para que eles vivam a vida adulta na sociedade. Nós somos mordomos dos filhos. Os filhos chegarão um momento em que eles tomarão as suas decisões.
sem consultar a você. E talvez a única coisa que você poderá fazer será dobrar os joelhos e falar com Deus sobre as decisões que eles estão tomando. O nome disso é vida adulta dos filhos. E você começa a se preparar para isso quando eles são pequenos ainda. A mãe de Wesley, fundador da igreja metodista, teve 19 filhos. Animada ela. Você imagina criar 19 filhos. Mas era uma mulher que, segundo os registros, orava 1 hora a cada semana por cada um dos filhos. E os filhos sabiam que ela estava orando porque ela colocava o avental na cabeça. Você imagina a loucura que era 19 crianças dentro de uma casa. Então, para ter sossego, o que ela fazia era colocar o avental na cabeça. E eles sabiam, a hora que a mamãe colocou o avental na cabeça, ninguém faz barulho e ninguém fala com ela, porque ela está orando. Eu me lembro algumas vezes que eu chegava em casa e aí ele dizia, você não vai acreditar. O único jeito que eu consegui orar hoje foi me trancando no banheiro. E mesmo assim os dois ficaram na porta do banheiro batendo. Pelo menos eu sabia onde ele estava. A importância de mães que oram pelos filhos, oram pelos professores, pelos colegas na escola, na faculdade. A importância de mães que oram pelo futuro cônjuge. Você ora pelo futuro cônjuge dos seus filhos, da sua filha? Ah, mas ele só tem 5 anos. Ué, a pessoa com quem ele vai casar ou ela vai casar está por aí. Já deve estar por aí, sendo criado por alguém. Já parou para pensar nisso? Está sendo criado por alguma família. Ora por essa família, você não sabe quem é. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele vai saber como alocar essa tua oração em algum lugar. Você ora pela igreja onde seus filhos estão, se os seus filhos já estão em algum outro lugar, frequentando alguma outra igreja. Peça a bênção de Deus sobre os pastores daquela igreja, os líderes na vida daqueles filhos. É interessante porque Ana, ela anualmente marcava a vida do filho e levava aquela roupa que ele usava. Então existia uma presença concreta de Ana durante o ano na vida de Samuel. Interessante isso. E ela marcava a vida do filho, o carinho dela, regularmente. A visita que ela fazia. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Aquela fé demonstrada pela sua mãe foi valorizada por ele, a ponto dele não se deixar influenciar pelos filhos de Eli, que se afastaram de Deus, que foram julgados por Deus. Mas ele permaneceu firme na fé da sua mãe. Interessante. Ana foi sincera com Deus, derramou o seu coração diante de Deus. Talvez seja o que você precisa fazer hoje. Derramar o seu coração e colocar aquela fonte de ansiedade, de tristeza diante de Deus. Ana confiou em Deus no meio da crise. Talvez seja o que você precisa fazer hoje. Ana creu que Deus faria o impossível. E ela deu um passo de fé, confiando em Deus. E ela cumpriu os seus votos. Votos que ela fez ao Senhor. E honrou a Deus quando Ele respondeu. Eu li uma história que eu achei muito interessante, de um casal em que a esposa disse para o marido, você precisa sair com ela, você precisa ir jantar com ela, porque ela o ama. E ele disse, mas eu amo você, você que é minha esposa, como é que eu vou sair com ela? Ela disse, não, você precisa sair com ela sim, porque ela ama muito você, e você também ama essa senhora. E ele disse, mas será? Ela disse, claro que você tem que sair com ela, ela é sua mãe. Faz muito tempo que vocês não saem. Ele criando os filhos e a mãe já viúva há cerca de 19 anos. E ele telefonou para a mãe.
Ligou para a mãe, e tentando marcar na sexta-feira à noite, e a mãe disse, mas o que está acontecendo? Por que você quer sair comigo? E ele disse, eu só quero sair com você. Ela disse, mas por quê? O que você fez? E ele disse, não, mãe, eu só quero sair com você, passar um tempo com você. E finalmente marcaram na sexta-feira, e ele foi buscá-la. Quando ele chegou, ele encontrou a mãe na frente da casa. Ela tinha ido ao cabeleireiro, ela estava com a melhor roupa que ela tinha, a roupa que ela tinha usado nas bodas, antes do falecimento do pai. E entrou no carro, foram até o restaurante. Ele relata no artigo que ele escreve, ele disse, ela entrou no restaurante comigo como se fosse uma primeira dama, de braços dados comigo, sentou à mesa, e porque o restaurante era meia luz, e o cardápio, as letras eram muito pequenas, ela pediu que eu lesse para ela. E eu comecei a ler o cardápio. E quando eu estava mais ou menos na metade das entradas, eu olhei para ela com os olhos marejados, um sorriso nos lábios. Ela disse, antigamente quem lia o cardápio era eu lia para você. Ele disse, então aproveite, agora quem lê sou eu. E ele diz, eu continuei lendo o cardápio para ela. E nós jantamos e conversamos sobre tudo, sobre todos na família, sobre nós. A conversa foi tão agradável que nos esquecemos até que tínhamos falado de ir ao cinema depois do jantar. E as horas se passaram. E foi muito agradável. E fui levar minha mãe em casa. Quando o articulista disse, eu retornei para casa, conversei com minha esposa, como tinha sido agradável aquela experiência. E combinamos, eu e minha mãe, que faríamos mais vezes, e ela disse, mas da próxima vez sou eu que convido, faço questão. Alguns dias se passaram, e a mãe teve um infarto fulminante, e veio a falecer. Na semana seguinte do sepultamento da mãe, ele recebe uma carta do restaurante, com um voucher, de jantar para 2 pessoas. E tinha um cartão dentro. Cartão escrito à mão, com a letra da sua mãe, dizendo da gratidão que ela sentia por aquele tempo que eles passaram juntos, que ele não podia imaginar o significado daquilo para ela. E ela dizendo que, como ela não sabia se seria possível eles saírem mais uma vez juntos, ela tomou a iniciativa de reservar aquele jantar. E se não fosse possível os 2 irem, pelo menos ele poderia ir com a esposa. E expressava assim o amor que ela tinha pelo filho e a gratidão. Ele termina o texto dele dizendo, nesse momento eu compreendi a importância de dizer a tempo, eu te amo. E de dar a nossos entes queridos o espaço que eles merecem. Nada na vida é mais importante que Deus e tua família. Dedique tempo a eles, porque eles não podem esperar. Hoje mesmo, entre em contato com seu pai, com a sua mãe, seu filho, sua filha, e diga a eles como você os ama. E quem sabe, saia para jantar, ou para um cachorro quente bem gostoso, mas que seja tudo bem temperado com gratidão, temperado com amor e temperado com muito carinho. Que Deus nos abençoe. A minha mãe faz 10 anos que ela tem Alzheimer. Nós estávamos conversando ontem. O presente do Dia das Mães que eu vou dar para ela vai ser uma boneca nova. Porque ela fica sentada o dia inteiro segurando uma boneca. Quando eu vou lá, ela não sabe quem eu sou. Mas eu sei quem ela é. Ela não me beija mais. Mas eu posso beijar. Graças a Deus, eu saí com ela várias vezes. Ela sempre foi muito festeira. Graças a Deus.
Quem sabe você ainda pode sair com sua mãe. Você ainda pode dar beijo e ser beijado. Não perca a oportunidade. O tempo passa muito rápido. Quem sabe você não tem mais a sua mãe fisicamente com você. Você pode honrar a memória da sua mãe. Quem sabe uma outra senhora pode ser abençoada com o seu amor, com o seu tempo, com a sua atenção. Você pode abaixar a sua cabeça nesse momento? Tem 2 desafios nessa mensagem hoje. O desafio de você separar tempo da sua agenda para vir orar pela sua família. 6h30, 7h30. Todos os dias ou alguns dias na semana. Interceder pela sua família. É uma decisão que vai envolver você mexer na sua agenda. O segundo desafio é você demonstrar com atos de bondade o amor que você sente pela sua mãe ou por alguém que representa a sua mãe. É nesse tempo, nessa semana, você honrar a memória da sua mãe, caso você já não a tenha com você. Dizendo, eu reconheço que família é bênção de Deus. Vamos nos colocar de pé. Enquanto nós cantamos, existe um impossível da sua vida que você precisa que Deus esteja agindo? Venha até aqui à frente colocar esse impossível diante do Senhor. Venha colocar a sua família no altar de Deus. Você está assumindo o compromisso de participar dessas reuniões de oração? Venha até aqui. Deus falou ao seu coração, você quer mostrar mais amor em casa. Eu não sei a decisão que Deus colocou no seu coração. Deus falou com você. Você está colocando a sua família, a sua casa. Chega aqui, vem até aqui, nós vamos orar, colocando nossas famílias diante de Deus. Sai do seu lugar, pode vir aqui. Nós vamos orar abençoando o seu lar. Chegue mais. Vamos colocar nossas famílias diante do Senhor, no altar do Senhor. Chegue mais.